Essa pergunta aqui, Pastori, é uma pergunta que muitos fazem essa pergunta. Diante de tudo que você falou, como explicar que Deus está no controle? Deus não está no controle do mundo, Deus está no controle da história da salvação e interfere todas as histórias paralelas para impedir que a história de da salvação corra risco de continuidade. Olá, seja bem-vindo a este canal. Estamos tratando da questão teológica do vídeo que foi colocado no ar do canal Evangelho Underground. E, primeiramente, nos dois primeiros vídeos, desconstruímos, né, a doutrina, a teologia, da teologia integral, né, da missão integral, do senhor Ariovaldo Ramos. Vídeo este que foi colocado no canal Evangelho Underground, achando assim que achou alguém que pensa como ele, né? Então, eu dizia no vídeo anterior de que, infelizmente, a ignorância é que faz essas pessoas elas não entenderem realmente o que é a cosmovisão calvinista, tá? Então, essas pessoas elas estão sendo enganadas pela sua lógica, pela sua razão. São filhos do iluminismo, pessoas que somente acham que Deus deve ser interpretado pela razão e pela lógica. Contanto que, até no mundo material, nós não conseguimos explicar todas as coisas, não é? Existe elétrons, no mundo físico, que passam dentro de outro, tem um elétron que passa em dois buracos, sem se dividir. Como é que é? Sem se dividir. Então, no mundo físico, já foi observado que existe coisas que não dá para se explicar. E as pessoas querem explicar pela razão, pela lógica, o Deus Todo-Poderoso. Vocês estão de brincadeira, não estão, não? Vocês estão de brincadeira. Né? Então, a ignorância faz com que essas pessoas, elas infelizmente, entrem por caminhos heréticos, né? Caminho dos sectários, os adeptos de seitas. Infelizmente não entendem, não compreendem a eleição que é passada na Bíblia, a predestinação que é passada na Bíblia, e entram por interpretações das suas mentes, dos seus corações. Tá? Hoje existe pelo menos dois tipos aí de arminianismo, né? Nós temos aí o arminianismo wesleyano, que crê numa eleição corporativa. Já a interpretação do arminianismo clássico crê, né, numa eleição individual, assim como Calvino. Agora, veja, o erro teológico de Castello, que era um opositor de John Calvino na sua época, né, era uma pessoa que viveu na época de John Calvino, Sebastian Castello usava muitos dos argumentos que o próprio arminianismo clássico ou wesleyano usam nos dias de hoje. Tá bom? Então, o próprio Armínio, ele reprovaria muitas doutrinas expostas hoje pelos chamados arminianismo, seja wesleyanos ou o arminianismo clássico. Tá? Então, para Castellion, né, a presciência divina, né, é conhecimento divino condicionado às ações futuras, tá? E a permissão voluntária. É o mesmo erro de Sebastian Castellion, das duas vertentes do arminianismo nos dias de hoje. Então, mesmo que o senhor Harry Alves do Evangelho Underground diga que ele não é arminiano, porque está na modinha hoje, né? A modinha qual que é? Eu sou bíblico. Bonito, né? Bonito de ver isso daí. Eu já recebi isso até de apologista no WhatsApp. Sabe uma coisa? É por isso que eu não sou arminiano nem calvinista. Eu sou bíblico. Modinha furada, modinha que não chega a lugar nenhum, tá? Porque não existe você não interpretar a Bíblia, certo? E verificar nela qual a linha que ela toma, certo? Se ela é totalmente sinergista ou se ela é monergística. Não existe nada disso. Você dizer que eu sou bíblico. É bonito, né? Canais apologéticos também dizem, eu sou bíblico. Em outras palavras, ele está dizendo, sou inconsistente, não estudo a matéria
então eu sou bíblico. Entendeu? A questão da coisa é o seguinte: temos que entender que em Deus existe algo chamado conceito limite. Ou seja, qual que é o conceito limite? Deus é bom e Deus é soberano. Tá bom? Deus é bom e Deus é soberano. Então, quando teólogos, né, eles começam a escrever, né, escrever os seus textos, tá, de que o ser humano ele é autônomo, por exemplo, né, então, você vê aqui, como eu explorei em um dos vídeos passados, a lição bíblica da Escola Dominical da Assembleia de Deus, na página 49, diz que os seres humanos são seres autônomos. Então, veja, observe que uma teologia dessa ela é muito mais agradável à mente e à razão e à lógica do que você dizer que Deus, pela sua vontade, Deus escolhe antes da fundação do mundo homens e mulheres para passar a eternidade com ele. Não é muito mais prático e lógico você explorar a razão? Por exemplo, eu tenho aqui uma... Né, eu usava isso daqui para abordar esse meu Jeová. Né? É uma pessoa de mente aberta? Você é uma pessoa de mente aberta, conforme diz a Despertar, do dia 22/3/85. Não é pecado ler a Bíblia sem a sentinela. Você confia em Deus ou em homens? Sentinela de 15/9/79. Eu teria que usar esse material. Eu teria que usar esse material para os crentes hoje. Né? Teria que ir lá na frente de uma igreja arminiana e dizer se ele confia mais em Deus ou confia mais nos homens. Porque tudo que é expressado pelos teólogos arminianos se lê e se acredita. Tá? Da mesma forma, o Sr. Harry Alves, né? ele diz que todas as instituições estão falidas e que ele tem um caminho certo. Então eu poderia dizer essa palavra para ele: olha, devemos confiar em Deus ou confiar em homens. Então esse tipo de material, né, que eu usava contra as testemunhas de Jeová, e ainda uso de vez em quando, a gente já começa a ter que usar banners como esse para cristãos que creem em um total humanismo. Né? Então, quando você vê canais como o do Temi Lima, do pastor Elias Soares, do Harry, do Ezequiel Gomes e de tantos canais aí anticalvinistas, é interessante, né? Você tem que analisar se essas pessoas, esses cristãos modernos, eles estão confiando na Bíblia, estão confiando nas Escrituras ou estão confiando em homens. Porque o que essas pessoas falarem, meus queridos, pronto, é ponto passivo e fechado. Eles falaram, pronto. Isso também pode acontecer no meio reformado, tá bom? O que Augusto Nicodemos disse é a Bíblia falando. Né? O que Hernanes Dias Lopes disse é a Bíblia falando. O que Paulo Júnior disse é a Bíblia falando. Contanto que nem sempre é a Bíblia falando. O nosso modelo, queridos, né, não é homens. O nosso modelo é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz, eu devo aceitar. Onde a Bíblia se cala, eu devo me calar. Infelizmente, essas pessoas avançam. Elas vão avançando, avançando e avançando cada vez mais. E aí eles não percebem que eles estão entrando pelo caminho do pelagianismo, do semi-pelagianismo, e para eles está tudo bem. O importante é eu interpretar a Bíblia, que eu tenho mesmo livre-arbítrio, né, conforme diz o pastor Elias Soares, eu tenho o livre-arbítrio mesmo, declaradamente, né, indo contra né, as declarações de fé das Assembleias de Deus, indo contra Jacó Armínios, tá?
e depois se dizem ser arminianos. Isso que é dureza. Depois, você vê, por exemplo, o canal do Temi Lima dizendo que as pessoas estão com inveja dele porque o canal dele está crescendo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Pode crescer quando você quiser, filho. Ninguém tem inveja que você está crescendo. Quando eu faço aqui vídeos refutando o canal do Temi Lima, não é só ele que eu refuto. Eu refuto vários canais. Então não é perseguição pessoal a ele. E não tenho inveja dele porque ele está crescendo. Muito pelo contrário, pode crescer, filho. Se vocês estiverem falando a verdade de Deus, amém. Agora, se vocês estiverem ensinando o povo erroneamente, se preparem para pagar o preço na eternidade. Tá bom? Então, existe algo pior, senhores, que o Covid-19, né, que o coronavírus, que porque o coronavírus ele mata o corpo. Já a heresia, ela mata o quê? A alma, né? Então, nós começarmos a pensar que no final da história, quem decide a sua salvação, como a Igreja Católica ensina, tá? Se acharmos que é o homem, as coisas começam a complicar bastante para aqueles que se dizem ser evangélicos. Né? Bem complicado. Vamos começar então a explorar biblicamente, né, o erro desse pessoal. Né? Vamos começar pela questão do calvinismo. O que significa esse termo calvinista? Esse termo calvinista era um termo odiado pelo próprio John Calvino. Tá? Esse termo ele foi cunhado em 1552, graças a um luterano chamado Joaquim Espital. Ok? Esse pastor luterano de Hamburgo, né, ele viu que começou a crescer muito ali os cristãos calvinistas, ele ficou irritado e começou a chamar os cristãos ali de calvinistas. Tá? Calvino foi o primeiro a deplorar esse termo aí. Às vésperas da sua morte, ele condenava esse tipo de coisa, chegando a ponto de dizer que a sepultura dele tinha que ser, olha, vocês quando fizerem minha sepultura, esconde um lugar que ninguém nem venha saber onde eu morri. Justamente porque ele sabia que as pessoas acabam idolatrando, né, indiretamente teólogos, personalidades e tudo mais. Tá? Então, quando nós falamos de calvinismo hoje, você tem que entender que quando essas pessoas estão tentando, né, entre aspas, refutar, porque calvinismo não é o evangelho de Cristo, tá? Calvinismo não é o evangelho de Cristo, mas é a melhor interpretação do Novo Testamento, das Escrituras e do Antigo Testamento. Por quê? Porque não pode ser o arminianismo, justamente porque o arminianismo está entrelaçado com cosmovisões estranhas da Bíblia, como o livre-arbítrio e como a graça preveniente. Tá? São desculpas para querer fugir da realidade bíblica, do que é predestinação bíblica e do que é eleição bíblica. Tá bom? Então, tanto as duas linhas de arminianismo, wesleyano como o clássico, estão comprometidos com o erro. Tá? Então, mas eles fazem lá toda uma teologia, todo um aparato, escrevem livros e mais livros, né? Principalmente a editora Reflexão, lança mensalmente vários livros. Por quê? Porque eles encontraram o Santo Graal, que pode se refutar o calvinismo. Acontece que quando nós vamos para a Bíblia e esquecemos arminianismo, calvinismo, nós começamos a deparar com versos que realmente são irrefutáveis. Aí você pega pessoas como, por exemplo, o Vailate. Não, um calvinista, ele pega um arminiano fraco, aí ele detona o calvinista. Mas se ele pegar um cristão arminiano bem embasado na escritura, ele está perdido. Será mesmo? Eu tenho visto vários vídeos do senhor Vailate e a gente percebe, ou ele faz aquilo de uma maneira intencional, né? Ele sabe que ele está torcendo, ou realmente ele sabe que ser arminiano é ser popular, né? Ser arminiano é ser popular. Então, o que vale é ser arminiano, né, pessoal? Porque aí você vai fazer o seu canal crescer, seus livros vão vender, aí tem que ver o coraçãozinho dele, né? Mas uma pessoa que conhece o grego, né? Estuda o grego, estuda o hebraico,
Complicado, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Deus é que sabe o coração dele, né? Agora, Calvino, ele sabia que mesmo em sua época, dos seus ensinos bíblicos, né, eles seriam rejeitados por muitas pessoas, tá? Ele chegou a escrever por diversas vezes que seus opositores distorciam o que ele dizia, tá? Então, você pega, por exemplo, só para dar um exemplo, você pega aqui essas institutas aqui, né, da Unesp, tá? Uma das melhores traduções é uma editora secular, tá? Uma faculdade secular. Você pega aqui na página, por exemplo, página 192, John Calvino já dizia que os seus ensinos estavam sendo distorcidos por várias pessoas da sua época, tá? Ele disse aqui, ó, aos que atacam essa doutrina dizem caluniosamente essa doutrina seria o dogma estoico do destino, como Agostinho certa vez também combateu. Então, presta bem atenção. As institutas, elas não são inspiradas por Deus, tá? O cristão calvinista, ele não tem idolatria. Pode ficar sossegado, ele não tem idolatria, tá? Para com as institutas. Ele só agradece a Deus por uma obra que foi uma obra que mais influenciou o mundo, né? Principalmente na Europa, o século XVI e a metade do século XVII. Então, a gente agradece a Deus por um homem, né, mortal, pecador, falho como você, entendeu? Ter escrito, né, tendo poucas referências, né, tendo aonde consultar pouca coisa, né? Então, ele foi lá e fez essa obra magistral, tá? Então, a gente agradece a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ele sabia, né, que a sua doutrina, que não era dele, mas era da Bíblia, seria atacada de uma maneira fraudulenta, né? Eles iam dizer que essa doutrina ela era um dogma estoico do destino. Então, ele já era atacado naquela época, em vida, certo? Agora, eu vou te levar a uma reflexão, antes de entrar propriamente nos textos bíblicos, tá? Mas eu vou te levar a uma reflexão. Como poderia os reformadores que haviam se libertado das garras das doutrinas católicas estarem alinhados a outros erros, até mais perigosos? Será que o Espírito Santo de Deus, né, ali no século XVI, não estava realmente iluminando Lutero e John Calvino, Busser e tantos outros reformadores? Você vai me dizer assim, você vai querer me refutar dizendo assim, olha, eles eram homens falhos, as suas mentes eram mentes falhas, tudo bem, eu também tenho a mente falha, você também tem a mente falha, todos nós estamos debaixo de uma depravação, é verdade. Agora, o Espírito Santo não te ilumina, meu irmão? O Espírito Santo não te ajuda? O Espírito Santo não te orienta para você discernir entre o certo e o errado? Me ajuda, hein? Então, veja bem, se Calvino ou Lutero estivessem errados novamente quando eles se livraram da soteriologia católica, que era totalmente humanista, que estava entregue, né, ao semi-pelagianismo, ao pelagianismo, ao livre-arbítrio, tá? A essas doutrinas estranhas, como, por exemplo, essas ensinadas hoje, né, pelos arminianos, tentando dar um jeitinho na Bíblia, né? Então, eles nos libertaram dessas doutrinas católicas. Aí nós poderíamos dizer, então, que a reforma ela foi um outro erro teológico em que as pessoas ficariam escravizadas por outros erros? Que Deus irresponsável é esse, hein? Usando pessoas para nos libertar das doutrinas soteriológicas católicas, e agora o próprio Deus deixa o erro permanecer nesses reformadores. Que coisa impressionante, né? Você não presta atenção que dentro da filosofia, filosofando sobre isso, tem coisa errada no seu modo de pensar? Né? Afinal, fomos libertos das doutrinas soteriológicas romanas, semi-pelagianas e pelagianas, tá? E todo aquele corpo doutrinário deles. Agora, elas iam persistir agora, novamente, Deus livrando parcialmente, então,
nós de Roma. Né? Então, todo aquele avivamento que aconteceu ali no século XVI e no século XVII foi uma falácia, foi uma mentira, foi uma fraude. Né? Foi ilegítimo todo aquele avivamento. O que muitos daqueles que se opõem à fé reformada do século XVI, né, eles não entendem que estava verdadeiramente acontecendo um avivamento real, verdadeiro, do Espírito Santo de Deus, o avivamento legítimo, que só acontecera na era dos apóstolos, ok? Então a pregação reformada, ela virou o mundo de ponta cabeça na Idade Média, tá? A ponto de Pierre Viret, né, o grande reformador e pregador, né, apologista, ele estava pregando certa vez lá na Europa, em 1561, e cerca de 8.000 pessoas ouviam ele, né, na cidade de Minas. Tá? 8.000 pessoas. De 1555 a 1562 ocorreu um crescimento sem precedentes na Europa. Não somente de conversões individuais, mas sobretudo organizadas. Igrejas foram plantadas, a igreja cresceu como nunca. Tá? O movimento ele foi tão poderoso que um historiador chamado Samuel Morse escreveu: não resta a menor dúvida de que se o flagelo das guerras religiosas não se abatesse sobre a França, quase toda a França se tornaria protestante. Tá bom? Então, todo esse avivamento que aconteceu lá, queridos, será que foi uma falácia? Será que eles estavam no erro do evangelho monergístico? Será que eles estavam nas trevas novamente? Agora veja, sobre a Academia de Genebra, Spurgeon chegou a dizer o seguinte: Spurgeon esteve em Genebra e foi lá conhecer a igreja de John Calvino, certo? E Spurgeon, o pregador batista, ele estava entre os celebrantes ali, né, comemorando ali a reforma, e ele concordou com John Knox, que disse certa vez em Genebra, né, nos dias de Calvino, John Knox, ele disse o seguinte: a mais perfeita escola de Cristo já presente na Terra estava ali presente em Genebra desde os dias dos apóstolos. Ou seja, desde os dias dos apóstolos nunca houve um tão grande avivamento como houve ali no século XVI, onde as pessoas eram libertas diariamente da igreja romana. Então, queridos, é muita pretensão, é muita petulância desses canais, né? Além de distorcerem a história, a trazerem artigos torcidos, né? Falarem mentiras e o pior, teologicamente, usar as escrituras de uma maneira torcida para convencer os incautos. Não é à toa que o próprio John Calvino alertou sobre os falsos profetas. Ele disse certa vez o seguinte: que devastem o reino de Satanás, que pastoreiem as ovelhas, matem os lobos, instruam e exortem os rebeldes, que liguem e desliguem raios e trovões se necessário, mas que façam tudo de acordo com a palavra de Deus. Então, queridos, nós vamos perceber que John Calvino lutava fervorosamente contra os falsos mestres e os falsos profetas. Aí você vai dizer, mas ele era um também. Ele era o ditador de Genebra. Você pode dizer o que você quiser. Mas John Calvino, ele cravou o seu nome na história e deixou um legado que você, tá, com a sua hipocrisia, tá, com as suas mentiras, você sabe, as suas falácias, você sabe que você não faz nem um terço, né, do que John Calvino, Lutero e os reformadores fizeram pela Europa e pelo mundo. Tá? Então, queridos, a Bíblia Sagrada, que é o mais importante, né, não é John Calvino, não é os reformadores, né, não é a reforma, mas o que é mais importante para nós é uma coisa chamada Bíblia Sagrada. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5,
versículo 21, diz o seguinte: conjure-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, e sem prevenção guardes essas coisas, nada havendo em parcialidade. Ou seja, olha só que coisa interessante, né? A eleição, que é a vontade de Deus, é tudo vontade de Deus? É tudo vontade de Deus, sim. A Bíblia diz que a eleição é a vontade de Deus, tá? Ela é feita por Deus e se estende aos anjos, tá? O que mostra, queridos, né, que a eleição ela não precisa estar ligada à salvação, tá? Visto então que se levantou um redentor para o ser humano caído, mas não para os anjos caídos. Então, a soberania de Deus ela é absoluta. E a sua vontade é tudo vontade de Deus? Sim, é tudo a vontade de Deus. Tá? É a vontade de Deus que deve reinar. Tá? E por isso que a Bíblia diz que existe até anjos que foram eleitos, que Deus não permitiu que eles caíssem na mão do inimigo. Tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade. Agora nós vamos entrar definitivamente na teologia para mostrar as falácias desse pessoal todo aí que luta contra o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.